A gente vai falar ao vivo com o vice-líder do governo no Senado, Carlos Viana, que está reunindo agora assinaturas para a instalação de uma CPI, na verdade de um impeachment contra o ministro Barroso. E eu quero saber do senhor, senador, quais são os motivos que o fazem liderar essa movimentação? Seja bem-vindo, uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde também a todos que estão nos assistindo. O que me leva a buscar aquilo que é direito de todo senador, investigar e dar uma resposta institucional em nome do nosso poder, juntamente com o presidente Rodrigo Pacheco, é a busca do reequilíbrio entre os poderes. No nosso entendimento, as decisões monocráticas que o Supremo Tribunal Federal tem tomado, elas têm gerado insegurança institucional e insegurança jurídica em todo o nosso país. E nós, como Senado, nós somos a Casa da Federação, nós temos a obrigação de dar respostas ao povo brasileiro. Por que essas decisões são tomadas constantemente e geram todas essas questões? Há uma falha. No nosso entendimento, o ministro Barroso ultrapassou os limites. Ele usurpou de uma decisão que é do Congresso. A instalação de uma CPI, ela é uma decisão do presidente do Senado, do Congresso Nacional. E mesmo que nós tenhamos outras decisões anteriores, cada uma delas tem que obedecer o seu senso de oportunidade e de momento. O que eu estou propondo aos meus colegas do Senado é que nós abramos uma investigação por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, que nós analisemos a decisão do ministro Barroso e que, se ficar comprovado que houve qualquer tipo de crime de responsabilidade, qualquer desrespeito à Constituição ou aos poderes, essa comissão poderá, inclusive, pedir o impeachment do ministro. Essa comissão também, dependendo da sua instalação e das conclusões, pode propor ao parlamento novas legislações que evitem esses momentos em que nós estamos vivendo. A começar, por exemplo, da questão da prisão de um deputado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que gerou 3,5 milhões de assinaturas pedindo uma abertura de impeachment. Eu não quero entrar aqui no mérito do que o deputado falou ou não falou, mas a decisão também foi um abuso de poder, porque quem tem de julgar o deputado, cassar o mandato, é a Câmara dos Deputados. E, infelizmente, naquele momento, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, perdeu uma grande oportunidade em recolocar o equilíbrio dos poderes. Agora, uma decisão do ministro Barroso que nos surpreendeu a todos e que, ao nosso ver, merece uma resposta firme, institucional e constitucional por parte dos senadores. Senador Carlos Viana, houve o requerimento da CPI da Covid em fevereiro, as assinaturas de mais de 1/3 foram colhidas conforme exige o regulamento interno do Senado. Houve também uma manifestação dos senadores solicitando que o presidente do Senado colocasse em pauta, colocasse em votação, e depois 2 senadores que foram ao Supremo Tribunal para garantir o que a oposição entende como seu direito democrático de ser ouvida pelo fato de ser uma minoria e, por isso, ter conquistado ali 1/3 dessas assinaturas, que é o direito das minorias poderem participar dentro do Senado das discussões e não apenas algo que seja proposto somente pela maioria. O senhor é contra a decisão do ministro Barroso ou o senhor é contra a CPI, a decisão da forma como ela foi tomada, ou o senhor é contra o foco, o tema da CPI da Covid? É uma boa pergunta, Carla. Em primeiro lugar, se nós queremos fazer uma CPI sobre a questão da Covid, o momento não é agora. O momento é de nós cobrarmos da presidência da República a vacinação da população e o fim da pandemia e o controle dela. Isso, o presidente Rodrigo Pacheco, eu, todos nós, a maioria, tem uma plena consciência. Depois que nós passarmos, que nós reduzimos as mortes, que nós tivemos o país sob controle, aí nós devemos uma resposta à população que não é somente investigar o presidente, o Ministério da Saúde. Nós temos que investigar os governadores, os prefeitos, as denúncias de que o dinheiro foi mal usado. Tudo isso nós temos que fazer como resposta daqueles que representam a população. Mas hoje, você, no momento em que está, obrigar, por meio de liminar, o presidente do Congresso Nacional
a instalar uma CPI, isso é um desrespeito aos poderes. O presidente do Congresso, o presidente do Senado, tem a atribuição, a liberdade de colocar isso no momento em que achar oportuno. E não é esse o momento que nós precisamos no Brasil. O que nós queremos, e aqui vamos deixar bem claro, é que uma CPI ela pode ser aberta em todas as situações, desde que o próprio Congresso concorde. Por exemplo, eu respeito os meus colegas que foram ao Supremo fazer essa tutela, o que infelizmente enfraquece a política no Brasil, né? Gera na população uma desconfiança muito grande de que até nós não somos capazes de resolver os problemas do parlamento. Eu respeito os dois colegas, mas me respondam uma coisa, eles foram signatários junto comigo de uma assinatura na CPI Lava Toga. Por que quando o ex-presidente do Senado arquivou a CPI Lava Toga, esse mesmo direito de minoria não foi pedido ao Supremo para que a gente pudesse abrir a investigação? Há aqui 2 pesos e 2 medidas e, infelizmente, uma decisão que é midiática e que, no momento, não interessa ao país. O que interessa ao país é que os poderes executivo, judiciário, legislativo estejam trabalhando em conjunto, que a gente possa vencer os desafios do Brasil. Mas essas decisões monocráticas, elas precisam ser revistas e o próprio Supremo já deveria ter colocado freio a elas e não o fez. Então é hora de nós, senadores, parlamentares que representamos os estados, dar um basta nessa situação. Nós precisamos rediscutir tudo isso, porque não é possível que toda semana o país viva uma crise institucional, como nós estamos vivendo. É preciso que a gente comece a dizer não. Infelizmente, nós temos que, não fomos nós os provocados. Hoje eu conversei muito com o presidente Rodrigo Pacheco pela manhã. Ele não tem outra saída senão instalar a comissão. Mas, instalada a comissão, os partidos vão indicar os seus membros? Porque essa é uma decisão dos líderes. Cada senador participa ou não de uma CPI de acordo com o seu interesse. Eu fui relator de uma CPI e sei muito bem que muitos ali querem uma resposta, mas muitos só querem, infelizmente, chamar a atenção sobre um assunto e isso acaba gerando no país uma situação de muito mais desconforto. Nós temos que ter a responsabilidade de levar as coisas a serem solucionadas, essa crise a passar. E no ano que vem, a população decide. É o eleitor brasileiro quem vai decidir se continua ou não continua, se foi bom ou se não foi. Senador. Agora, nós temos... Nós temos que dar respostas equilibradas. Exatamente. É que a gente tem várias pessoas querendo fazer perguntas por aqui. Eu quero chamar o Igor Gadelha para que a gente possa discutir o máximo de assuntos possível aí dentro do que a gente tem de tempo. Igor, vai lá. Pois não. Senador, boa tarde, obrigado pela entrevista. O senhor falou que não é possível ter crises institucionais a cada semana, mas só que o próprio Senado é que provocou o Supremo Tribunal Federal. Essa reação, né, que o senhor está preparando aí, colhendo assinaturas para uma CPI para investigar a decisão do ministro Barroso, também não vai ajudar a pôr mais fogo nessa crise institucional? Bem, nós não fomos os causadores de tudo isso. O Congresso Nacional, ele tem observado e não tem agido, na minha opinião, com a coragem necessária. Outros presidentes do Congresso que passaram não encararam esse problema na relação com o Supremo, na definição daquilo que eu chamo de ativismo judicial. Nós temos no Brasil, nesses últimos anos, observado que a Suprema Corte tem tomado decisões além do que está escrito no texto constitucional. A visão é de que o Supremo tem sempre que responder à sociedade. Eu não penso assim. Se não está escrito na lei, juiz nenhum tem que criar a própria lei. Tem que perguntar ao parlamento qual é a solução. Porque quem tem voto, quem tem representação de mandato, somos nós. Se o parlamento não cumpre esse papel, Igor, então é hora da gente começar a entender o que é que nós vamos mudar. Essa CPI, inclusive, se aberta, se os meus colegas entenderem que ela é uma necessidade, ela pode contribuir, essa CPI pode concluir, inclusive, sobre esse limbo jurídico. Por que nós estamos vivendo situações como essa? Por que o Supremo, todas as vezes que nós não temos um problema interno resolvido, pede-se tutela? Isso é ruim, porque, volto a dizer, eu respeito os meus colegas, mas infelizmente se tornou uma prática comum. E o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, pela responsabilidade que tem, pela confiança que a população brasileira quer ter na Suprema Corte, já deveria ter imposto limites. Olha, nós só vamos até aqui. Daqui para frente, o legislativo é que decide. Foi assim,
O decano, durante a questão da Lei Candir, chegou a um ponto que ele falou, olha, o parlamento tem um prazo para resolver o assunto. A meu ver, esse é o caminho certo para a gente resolver as crises institucionais. Só queria acrescentar que hoje no Supremo tem 10 pedidos de impeachment de ministros do Supremo, no Senado, desculpe. 10 pedidos de impeachment de ministros do STF protocolados, praticamente assim, um para todos os ministros, e o ministro Alexandre de Moraes, só ele tem 6 pedidos de impeachment protocolados. O Yuri Pita tem uma pergunta, Yuri? Obrigado, Carla. Boa tarde, senador. Obrigado por estar conosco. O senhor já falou que, caso a CPI, na terça-feira, o presidente do Senado faz a leitura do requerimento, que há a possibilidade dos partidos eventualmente não indicarem os senadores, os integrantes dessa CPI. Isso já é uma estratégia por parte do governo ou por parte dessa maioria de senadores que não acha que é um momento adequado para se instalar a CPI, ou caso tenha que fazer a indicação? Eu lembro que na CPI dos bingos, por exemplo, também foi uma decisão do Supremo que forçou, na época, o presidente do Senado, Renan Calheiros, a indicar os componentes da CPI para que ela começasse os trabalhos. Caso isso chegue nesse ponto que haja a instalação da CPI com integrantes, o governo vai trabalhar para ocupar ou presidência ou relatoria? Olha, essa é uma decisão que o líder de governo é quem tem que tomar, meu colega senador Fernando Bezerra. O meu posicionamento hoje, em compasso com o presidente do Senado, é nós darmos uma resposta institucional ao Supremo Tribunal Federal e constitucional. O que nós não queremos, e queremos deixar bem claro, é que basta de decisões monocráticas entre poderes sem questionamento. Nós precisamos colocar em andamento o mais rápido possível todos os projetos de lei que criem pelo menos um julgamento por turma. Então, é um primeiro passo que nós precisamos tomar dentro do Senado. O segundo passo, e aqui digo para você que desde o ano passado tenho cobrado e tenho cada vez mais recebido apoio, é nós criarmos mandatos para os ministros do Supremo. Não é possível, e eu tenho falado isso, que a legislação tem uma falha. Um ministro entra lá com 40, 50 anos, tem ligações partidárias, tem o que for, a indicação. Ela é muitas vezes política, e fica até os 75 anos de idade e a corte gerando essa insegurança que gerou. Tem um processo, o juiz é considerado, é derrubado, outro decano desfaz na frente de todo mundo, de um colega, ou seja, nós brasileiros precisamos voltar a ter confiança no Supremo Tribunal Federal. E quem tem que devolver essa segurança, essa confiança, corrigindo esses erros, desculpe, ou esses posicionamentos legislativos, legais, somos nós senadores. E não adianta, podem tomar a decisão. Eu volto a dizer, eu fui relator de uma CPI que investigou o crime de Brumadinho contra a empresa Vale. O mais difícil é você fazer com que um senador assuma esse papel. Quando isso acontece, quando o senador entende que precisa dar uma resposta, tudo flui. Mas essa CPI, ela entrou pela porta dos fundos do Senado. E eu digo a você que acho difícil que ela prospere ou chegue a qualquer lugar. É lamentável que ela tenha sido colocada dessa maneira. Poderíamos, futuramente, abrir uma investigação muito maior, dar uma resposta muito mais ampla ao Brasil do que dessa forma que está sendo feita. Eu agradeço a entrevista do vice-líder do governo no Senado, Carlos Viana. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa tarde, senador. Sou eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.